Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando as boas-vindas a todos, servidores, ilustres representantes do Ministério Público, meus pares, e conclamo apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Processo 87045, o Dr. Paulo César Alves Sodré relatou e negou provimento ao regimental. Dr. Rodrigo Curvo acompanhou, pediu vista dos autos do segundo vogal, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu pedi vista desse processo e depois de fazer uma análise, eu cheguei à conclusão que tem razão o ilustre relator, porque efetivamente não é o caso de admitir-se, doutor Ricardo, a juntada de documento nessa hipótese, porque o que a doutrina admite, com base na nova legislação, é a juntada de documento em prestações de campanha eleitoral. Essa aqui é a divisão. E candidato não. Candidato, aqui tem que aplicar aquele blocado, né? Tem jurisprudência moderna aqui do STJ, do TSE, da ministra Luciana Lócio, dizendo que não caracteriza cerceamento de defesa, não apreciação pelo Tribunal Regional de documentos juntados em momento anterior à sessão do julgamento, uma vez que preclusa a oportunidade para a sua apresentação. Está aqui da advogada Maria Tereza, ministra Maria Tereza, não é cabível juntar de documentos do recurso quando a parte é intimada antes do julgamento para suprir a ausência de documentação. Este outro aqui do desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes, que a juntada dos autos de petições após a inclusão da presente em pauta não modifica a conclusão deste voto, tendo em vista operado na hipótese da preclusão em relação à juntada de documento, pois somente se apresenta como juridicamente admissível a manifestação interessada sobre as contas até a fase prevista no artigo 51 da Resolução 23.406. Então, na hipótese em debate, é forçoso reconhecer que não cabe analogia pretendida pelo agravante para a aplicação da regra contida no artigo 37, parágrafo 11 da Lei 9.96/95, que, no caso das prestações de contas anuais, permite a apresentação. É isso que ele quer. A lei atual diz que documentos hábeis para esclarecer o questionamento da justiça eleitoral ou para sanar a irregularidade a qualquer tempo, enquanto não transitado em julgado a prestação de contas. Aí eu digo que a razão aqui é muito simples. O legislador optou por não estender essa possibilidade às prestações de contas da campanha eleitoral, pois a contabilidade dos candidatos deve ser julgada de modo mais célere do que as anuais dos partidos, uma vez que esta é condição para eventual diplomação. Posto isso, acompanho o voto do relator e, por conseguinte, nego provimento ao agravo regimental e depois procuro Aurélio Campos Fontes, mantendo incólume a decisão atacada. Como voto, senhor presidente? Pois bem, o primeiro vogal acompanhou o doutor relator, negando provimento regimental. Consulto o terceiro vogal, o doutor José Antônio Bezerra. Com o relator, presidência. Doutor Flávio Bertin. Com o relator também, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, com os acréscimos feitos pelo eminente primeiro vogal. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Não tem parecer. Desculpe. Doutor Luiz Antônio só tinha esse processo, mas se quiser ficar, será um prazer tê-lo conosco. Processo 57865, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Campo Novo do Parecis, 60ª Zona Eleitoral, eleições 2010, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, Anair Hitler. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença a fim de reajustar o valor da multa aplicada ao patamar mínimo legal de R$ 16.395,50. Doutor Marcos Faleiros é o relator, está com a palavra. Senhora presidente, cuida-se de recurso eleitoral, Código Eleitoral, artigo 265, em ação por doação irregular campanha eleitoral. Lei Eleitoral, artigo 23, acumulado com o artigo 96.
uma vez que a recorrida Nair Ritter efetuou doação superior ao máximo legal para Adilson Roque Teixeira, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010. É o relatório primeiro, né, desembargadora? Consultor da Procuradoria. Espera só um pouquinho. Esse relatório que está aqui está diferente. É que eu estou lendo um voto direto. Só peço desculpa aqui aos eminentes pares. Mas no fim é isso mesmo, né? Relatório, senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença prolatada pelo juízo da 60ª Zona Eleitoral, que julgou procedente essa representação, condenando a recorrida ao pagamento de multa fixada em R$ 5.000, em razão de suposta doação de recursos acima do limite legal. A inicial narra que a representada, ora recorrida, contribuiu para a campanha de Adilson Roque Teixeira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, com a quantia de R$ 5.000, cifra superior ao limite de 10% do rendimento bruto por ele auferido no ano de 2009, consoante informações iniciais prestadas pela Secretaria da Receita Federal. A Receita Federal do Brasil informou que a recorrida não apresentou declaração de imposto de renda no ano de 2009, o que levou à presunção de que a renda bruta por ela obtida não superou o limite fixado para a isenção, o qual naquele ano foi de R$ 17.215,08, de modo que a mesma não poderia doar quantia superior a R$ 1.721,50. Devidamente notificada, a recorrida apresentou defesa às folhas 42/45, juntando os documentos de folhas 46/49. Após a devida instrução, a representação foi julgada procedente, tendo havido o reconhecimento da caracterização da doação de recursos acima do limite legal. Todavia, o magistrado de primeiro grau condenou a doadora ao pagamento de multa em valor abaixo do mínimo legal, em R$ 5.000 foi a condenação, sob o argumento de que a atual jurisprudência admite a fixação de multa aquém do mínimo legal, com fundamento no princípio da proporcionalidade. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral sustentou que, segundo a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação da multa prevista no artigo 23, parágrafo 3º da Lei das Eleições é impositiva, de forma que, em havendo a constatação de doação de quantia acima do limite, não há que se falar em aplicação de multa diversa, mas sim aquela prevista no dispositivo mencionado. Intimada, a requerida apresentou contra-razões as folhas 106/110. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a fim de se reajustar o valor da penalidade de multa aplicada ao limite mínimo de 5 vezes o valor doado em excesso, totalizando a cifra de R$ 16.395,50, folha 116/118 versos. É como relatório, senhora presidente. Agora sim, o assunto da Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o parecer pelo provimento parcial do recurso. Com a palavra, o gabinete relator. Senhora presidente, cuida-se de recurso eleitoral, Código Eleitoral artigo 265, em ação por doação irregular à campanha eleitoral, Lei Eleitoral artigo 23, combinado com o artigo 96. Uma vez que a recorrida Anair Ritter efetuou doação superior ao máximo legal para Adilson Roque Teixeira, candidato a deputado estadual nas eleições de 2010. A sentença subjurgada reconheceu a caracterização de recurso acima do limite legal. Aí temos aí o documento de folha 54, que é um recibo eleitoral, comprovando doação no valor de R$ 5.000, bem como a informação da Receita Federal, folha 64, confirmando que não existe declaração de imposto de renda da doadora, referente ao calendário de 2009, considerando-se o rendimento bruto, no caso, o limite de isenção do imposto de renda, o qual, para o ano de 2009, foi de R$ 17.215,08. A insatisfação do Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, refere-se à condenação da doadora ao pagamento de multa em valor abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que a atual jurisprudência admite a fixação de multa aquém do mínimo legal com fundamento no princípio da proporcionalidade. Eminentes pares, consoante firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não é possível aplicar multa decorrente de doação acima do limite em valor abaixo do mínimo legal. Está lá no artigo 23, parágrafo 3º Lei Eleitoral. Aqui eu transcrevo as decisões do TSE, que estão aí estão liberados aí para os senhores lerem. Eu deixo de citá-las nesse momento. E sendo a recorrida, no caso, isenta de declarar imposto de renda, deve
ter o percentual de doação calculado com base no limite de rendimentos estipulados para isenção, de modo que a mesma não poderia doar quantia superior a R$ 1.721,50. Como a doação foi de R$ 5.000, constata-se que a recorrida incorreu em excesso de doação de R$ 3.278,50, equivalente à diferença entre o valor doado e o valor que poderia ter doado, que é o certo, R$ 1.721,50. A multa, em caso onde a proporcionalidade e razoabilidade será fixada no patamar mínimo, isso é, 5 vezes o valor doado em excesso, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento a recurso para reformar a sentença, condenando a recorrida Nair Ritter ao pagamento de multa no mínimo previsto no artigo 23, parágrafo 3º, Lei das Eleições, 5 vezes o valor do excesso, totalizando a quantia de R$ 16.395,50. É como voto, senhora presidente. Portanto, em harmonia com o parecer, né? Sim. Eu consulto, primeiro vogal, desembargador Luiz, De acordo. doutor Flávio, De acordo, senhor presidente. doutor Ricardo De Almeida, acordo. doutor Paulo César, De acordo. doutor Rodrigo Puro. De acordo com o relator. Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento do processo 131.77. Foi adiado, julgamento esse adiado para hoje, a pedido do relator, embargos de declaração, prestação de contas, Partido Movimento Democrático Brasileiro, contas anuais, exercício 2010, embargante Carlos Gomes Bezerra, presidente regional do PMDB. Parecer pelo provimento parcial dos embargos para serem sanadas omissões no acordo referente às despesas com IPVA e a contratação forjada ou simulada de serviços publicitários com a consequente redução da sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por 4 meses. Dr. Marcos Faleira, relator, com a palavra. Senhora presidente, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, folhas 793 a 803, buscando a modificação do acórdão número 25.201, que aprovou as contas anuais por ele apresentadas relativos ao exercício 2010. O aludido acórdão aplicou-lhe a penalidade de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 6 meses, assim como determinou a devolução dos recursos do fundo partidário aplicados irregularmente. Segundo o embargante, o acórdão censurado é omisso e contraditório, posto que o colegiado dessa corte não teria analisado as teses por ele apresentadas, bem como não teria apreciado as provas anexadas aos autos. Salientou que as irregularidades apontadas não são suficientes para ensejar um juízo negativo quanto à irregularidade das contas. Tampouco justificam a aplicação da pena de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 6 meses, eis que as irregularidades apontadas não teriam causado qualquer prejuízo ao erário público. Está equivocado, é o erário. Nem tampouco malversação do fundo partidário. Finalizando, o embargante aduz violação aos postulados do contraditório da ampla defesa, em razão de não ter oportunidade de se manifestar sobre as informações prestadas pela TV Centro-América pela Prefeitura de São Paulo. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial dos embargos declaratórios apenas para retirar do acórdão censurado irregularidades relacionadas à omissão de despesas com IPVA e à contratação simulada de serviços publicitários, reduzindo-se a sanção de suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses. É como relatório, senhora presidente. Consulta do doutor Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer. Aqui, doutor Marcos. Senhora presidente, eminentes pares, os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, podendo ter efeitos modificativos ou infringentes em hipóteses excepcionais, aspas, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, um precedente do STJ. No caso presente, o acórdão 25.201, proferido nos autos do processo acima especificado, rejeitou as contas do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB Mato Grosso, atinente ao exercício financeiro de 2010,
fundamentando-se em 6 irregularidades contra o qual o embargante ingressou com o presente recurso, fundamentando-se no artigo 205 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 1022 do novo CPC. Bom, primeira irregularidade. Sustenta o embargante que, com relação às aquisições de refeições, a nota fiscal de folhas 370 e 374 trata-se de encontro partidário e convenções onde as despesas alimentares podem ser arcadas pelo fundo partidário. E aduz ainda que a nova lei de 2015 passou a autorizar o pagamento das despesas. Essa questão foi bem apreciada pela decisão embargada, englobando inclusive a questão da aplicação da mini-reforma eleitoral ao caso. Conforme, senhores estão nos autos aqui, as folhas 777/780, eu vou dispensar a leitura do que já está consignado no acórdão, mas está à disposição de vossas excelências aí a bem fundamentação do acórdão recorrido no que tange a questão da utilização do fundo partidário para aquisição de refeições. Então, senhores, como visto, as alegações do embargante são mero inconformismo com a decisão, com nítida pretensão de rediscussão dos pontos apreciados por ocasião do julgamento do recurso, inclusive com reapreciação das provas. Entretanto, os estritos limites dos embargos de declaração não permitem que haja novo julgamento da causa, como, em última análise, pretende o embargante. Segunda irregularidade. O embargante diz, às folhas 796 e 797, que, com referência ao fornecimento mensal de periódicos, o acórdão recorrido também merece reforma, aspas, entre aspas, pois tal aquisição encontra-se prevista na Instrução Normativa SC1, número 497, TSE, e todo partido necessita de jornais de grande circulação e periódicos para publicações necessárias e essenciais ao seu funcionamento. Igualmente, tal questão foi analisada em profundidade pela decisão embargada, conforme trecho abaixo do voto, no caso, o voto condutor, as folhas 780 a 781 dos autos. No caso, tratava-se de gastos com o jornal A Folha do Estado, também está à disposição de vossas excelências. Eu peço permissão para deixar de ler. Na esteira do que foi argumentado no tópico anterior, trata-se de rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, ultrapassando os limites dos embargos de declaração. Terceira e quarta irregularidades. Assevera o embargante sobre a questão dos combustíveis que foram efetivados gastos com veículos locados e pelo veículo registrado no balanço patrimonial juntado aos autos, sendo que os membros do partido e funcionários, mais de 20 pessoas, viajaram a trabalho pelo diretório. Com referência ao IPVA, o embargante simplesmente fundamentou-se na seguinte frase. Só tem essa frase nos embargos, eu li ele inteiro. Aspas, que o fundo partidário é isento do pagamento de IPVA, fecha aspas. Folhas 797. A decisão embargada enfrentou tais questões de forma coerente, não havendo nada a macular, conforme folhas 782/783. Aqui eu peço vênia a essa egrégia corte para ler a parte do acordo que trata da questão, porque aqui há uma divergência com relação ao parecer do Ministério Público. O voto condutor do acórdão, no acórdão fala o seguinte a respeito dessas irregularidades. A terceira irregularidade refere-se à não apresentação de prova da propriedade ou da cessão de veículos em número compatível com as despesas com combustíveis, no valor de R$ 18.237,32, sendo que R$ 9.176,90 foram pagos com recurso do fundo partidário, conforme demonstrado abaixo. Janeiro, R$ 210, fevereiro, R$ 2.340,31, março, R$ 1.269, abril, R$ 709,01, maio, R$ 1.179,98, junho, R$ 1.545,92, junho, R$ 110, agosto, R$ 1.111,68, setembro, R$ 656, dezembro, R$ 45. Nos autos foi juntada apenas uma nota fiscal relativa à locação de um veículo, no valor de R$ 540, no período de 18 a 22 de 12 de 2010,
folha 113, totalizando 4 diárias, bem como a informação constante do balanço patrimonial de que o partido possui um veículo no valor de R$ 32.417, folha 8, o que não condiz com os gastos com combustível no valor acima identificado. Obviamente, e aqui tem que salientar também que nos autos não consta a comprovação do certificado de registro desse veículo. Obviamente, é difícil aceitar que um veículo possa ter consumido tamanha quantidade de combustível, conforme destacou o Procurador Regional Eleitoral em trecho de seu parecer de folha 763/764. Aspas, não merece prosperar por absoluta falta de provas o argumento de que o aludido combustível foi repartido ou distribuído entre funcionários e agentes que viajam a trabalho do diretório utilizando o veículo próprio. Ora, para começar, o PMDB sequer deu ao trabalho de informar quais seriam esses veículos que teriam sido utilizados e as datas em que tais viagens ocorreram, de modo a permitir a análise quanto à alegada compatibilidade de veículos e consumo de combustíveis. Nem mesmo há nos autos documentos que possam comprovar a existência do veículo declarado no balanço patrimonial, sendo de propriedade do partido. De mais a mais, caso tivesse efetivamente ocorrido a entrega de combustível para abastecimento de veículos utilizados a serviço do partido, cumpria ao requerente ter contabilizado tais automóveis como doação estimável em dinheiro, comando CAP para o 3º artigo 4º da Resolução TSE número 21.841/2004. Acerca dessa argumentação, cumpre registrar que idêntica ladainha foi utilizada na prestação de contas relativa aos exercícios 2008 e 2009, para tentar justificar um gasto de mais de 24 mil e mais de 18 mil, respectivamente, em combustível, fecha aspas, destaquei. Essa é a parte do parecer do Ministério Público à época. Continua o voto condutor no acórdão. O diretor regional, além de não apresentar os documentos do veículo lançado no balanço patrimonial a fim de comprovar a sua propriedade, também não registrou as despesas com IPVA, seguro DPVAT e o licenciamento que caracteriza a quarta irregularidade. Continuo. Como se pode observar, o acórdão apontou como quarta justificativa, dentre outros argumentos, a não apresentação dos documentos do veículo lançado no balanço patrimonial do diretório em questão, bem como o não registro das despesas com imposto sobre a propriedade de veículos automotores e das taxas relacionadas ao licenciamento. Não obstante o parecer ministerial ter opinado pelo afastamento da irregularidade em questão, este magistrado não vislumbrou motivo para assim proceder, uma vez que a agremiação teve a oportunidade de se manifestar e esclarecer a situação, juntando inclusive o documento do veículo e os comprovantes de pagamento ou as justificativas que a agremiação entendesse cabíveis ao caso. Ela não juntou esses documentos, deveria ter juntado. Entretanto, em sua manifestação de folha 741, limitou-se a afirmar, aspas, que o fundo partidário é isento de pagamento de PVA. Fecha aspas. Disso sabemos, ante as normas da Cefaz e da própria Constituição. Porém, embargante nem comprovou ou alegou a existência de CRLV e o cumprimento dos artigos 4º seguintes da portaria 100 da Cefaz para fazer jus à isenção. Essa isenção ela precisa de um procedimento interno para que possa fazer jus a ela. Assim, permanece a irregularidade apontada, restando correto o que foi decidido no acórdão recorrido. Ora, na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão dos fundamentos do acórdão vergastado, ultrapassando, quando utilizados com esses desideratos, limites delineados pelo artigo 535.1 e 2 do CPC, combinado com o 275 do Código Eleitoral. Quinta irregularidade. Esgotando os meios de impugnação à sentença, o embargante questiona o acórdão quando o repreendeu por gastos na monta de R$ 543,96, utilizando-se do fundo partidário para pagamento de juros, multa e atualização monetária em decorrência não de implemento das obrigações partidárias. Novamente, quero o embargante a reapreciação de matéria já esgotada no acórdão embargado em verbis, aspas, entre aspas. Aqui eu deixo de citar a fundamentação do acórdão, até porque a Corte já decidiu várias questões no mesmo sentido. Sexta irregularidade. Neste ponto, o embargante salienta que a mini-reforma 2015 autorizou o pagamento de serviços de publicidade com verbas do fundo partidário. Logo, o pagamento de R$ 90 mil
para a empresa Mídia Brasil Publicidade e Comunicações Limitada, de propriedade dos filhos de Carlos Rael, marqueteiro do ex-governador Silval Barbosa nas eleições de 2010 e ex-secretário de Comunicação do Estado de Mato Grosso, SECOM, foram totalmente regulares porque a empresa foi contratada para assessorar a agremiação no período contratado. E os serviços foram efetivamente prestados. Alega ainda, aspas, outro ponto que merece ser observado é que, após a juntada do ofício da Secretaria de Finanças de São Paulo, as folhas 757, a manifestação da TVCA e manifestação da TVCA de folhas 753, não houve intimação da agremiação para a manifestação, folha 799. Por fim, o embargante questiona a suspensão do fundo partidário diante das irregularidades supramencionadas. Novamente, ressalto que o acórdão embargado bem tratou dessas questões das folhas 784. Essa questão, eu vou... Há uma divergência com o parecer do Ministério Público, mas como eu resumi os fundamentos do acórdão no tópico seguinte, eu vou pedir vênia a essa corte para deixar de ler aqui, porque está muito bem fundamentado o acórdão, inclusive em quase 2 folhas, questões fáticas referentes às questões de gastos publicitários. Mas, em resumo, é importante dizer que o acórdão embargado deixou evidente suspeitas de irregularidades na destinação de recursos do fundo partidário para a empresa Mídia Brasil Publicidade e Comunicações Limitadas, em especial sobre a real prestação dos serviços publicitários ao partido. Eis o resumo dos fundamentos contidos no acórdão. Letra A. Emissão de 12 notas fiscais sequenciadas, 30, 31, 32, 33, eu vi essas notas. A cada 30 dias, ou seja, o intervalo delas era de 30 em 30 dias, de R$10 mil. Suspeita de que a empresa estava, entre aspas, inativa ou de fachada. Letra C, omissão do embargante em juntar qualquer propaganda supostamente produzida ou qualquer prova de qualquer serviço prestado por essa empresa. Letra D, por serem as notas fiscais sequenciadas, emitidas no espaço temporal de 1 ano, presume-se que a empresa tinha apenas o PMDB como cliente, porque não houve emissão de nota fiscal para outro cliente sequer. Ora, senhores, os fatos são sintomáticos e a fundamentação do acórdão aponta para a malversação de recursos do fundo partidário, que esses dinheiros foram gastos no fundo partidário conforme folha 65/66 que eu chequei. Com destinação dos mesmos a uma empresa de publicidade sem a devida comprovação da contraprestação dada ao partido. É bem verdade que, após a juntada da manifestação da Televisão Centro-América Limitada, folha 753, e do ofício da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, 757, houve manifestação do Procurador Regional Eleitoral, as folhas 760 e 766. E, na sequência, o processo foi levado à sessão de julgamento, não tendo o relator concedido nova oportunidade para a manifestação do diretório em apreço. O documento da TVCA informa que não tem como comprovar que a empresa Mídia Brasil efetivou o serviço de publicidade ante o prazo de armazenamento das mídias, que a lei de imprensa, e a própria lei eleitoral, ela tem um prazo mínimo, que eu não me recordo, para armazenamento dessas mídias. E o documento da Secretaria de Fiscal de São Paulo atesta que as notas fiscais elas foram realmente emitidas pela Mídia Brasil Publicidade e Comunicações Limitada. Só não foi recolhido o tributo. Eu não foi conseguido nada aqui, mas eu lembro que o ofício constava que não foi recolhido o tributo devido. À luz dos novos documentos de folha 753 e 757, em sede de embargo de declaração, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela exclusão da irregularidade tratada no presente tópico, ante o não cancelamento das notas fiscais e da impossibilidade de se saber se as inserções televisivas foram efetivamente veiculadas. Assim, o Ministério Público entendeu as folhas 808 e 809 que, aspas, a suspeita de irregularidade na contratação dos supostos serviços de publicidade no valor de R$120 mil, na verdade não são 90 mil, são 120 mil o valor das notas, não se confirmou, ou ao menos não restou satisfatoriamente comprovada.
fecha aspas. Em que pese o representante do Ministério Público Eleitoral ter retratado e manifestado pela procedência dos embargos de declaração nesse ponto, esse magistrado mantém o entendimento pela existência das irregularidades apontadas no acórdão, ante a impossibilidade de rediscussão do mérito ou reexame de provas em sede de embargos declaratórios. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabe embargo de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração de decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. Aí juntei alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que veda reanálise de matéria em embargos de declaração. E o outro também veda reanálise da matéria. Na verdade, todas as matérias tratadas nos presentes embargos de declaração, eu pulei a parte da jurisprudência, são típicas de recurso ao TSE, com vistas à reforma ou anulação do acórdão regional que julgou as contas de campanha do embargante, conforme interpretação dos parágrafos 5º e 6º do artigo 30 da Lei Eleitoral, ficando superado o entendimento que afastava o cabimento de recurso, uma vez que atualmente, a partir da edição da Lei número 12.034 de 2009, o processo de prestação de contas passou a ter caráter jurisdicional, conforme decisão já proferida pelo ministro Gilmar Mendes no TSE. Igual entendimento dos doutrinadores José Jairo Gomes, em Direito Eleitoral, página 446 e 447, e Rodrigo Lopes Ilho, Verbo Jurídico, editora, página 485. Importante ressaltar que, aspas, em caso, fecha aspas, o embargante não aponta durante toda a petição de embargo, declaração, sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou erro material no acórdão 25.201, buscando apenas reconsideração e reanálise do acórdão recorrido. Ante o exposto, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, porém nego provimento aos mesmos. Senhores, a empresa Mídia Brasil Publicidade e Comunicações Limitadas é uma empresa privada que atua na área de agência de propaganda, fundada em 99 em São Paulo, sem nome fantasia e sem homepage. A partir de 2010, essa empresa supostamente recebeu recurso fundo partidário. Isso está comprovado nas folhas 65/66 dos autos, no montante de R$120 mil para prestar serviço de produção de propaganda partidária. Conforme informações de folhas 711 e 712, foram emitidas 12 notas fiscais sequenciais a cada 30 dias, de R$10 mil. E a empresa ela é de propriedade dos filhos do ex-secretário de Comunicação do Estado de Mato Grosso, o senhor Carlos Rael, marqueteiro de fama nacional. Alguns sites de notícias citam, inclusive, que o próprio Carlos Rael seria o proprietário de uma suposta empresa chamada Mídia Brasil, semelhante à dos autos, conforme eu citei uma matéria da Gazeta Digital e uma do Olhar Direto, visualizados em 24/4/2016. Apesar do município de São Paulo ter atestado a emissão das notas, não foi recolhido o tributo devido, não há provas do suposto serviço prestado e existem ainda suspeitas da empresa estar, entre aspas, inativa ou ser de fachada, fecha aspas, folha 711 dos autos. Por se tratar de uma situação bastante sintomática, pelo princípio da transparência, havendo traços de irregularidade, voto também pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público para melhor investigação dos fatos quanto à empresa Mídia Brasil, quanto ao senhor Carlos Rael e filhos, tanto na seara criminal quanto na esfera administrativa. Improbidade é como voto, senhora presidente. Como voto, desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Flávio Pertinho. O senhor está, então, conhecendo dos embargos e negando provimento, e aí finalizando com essa do encaminhamento, né, doutor Marcos? Sim. Exato. Ok, acompanho o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. De acordo, senhor presidente. Paulo César. De acordo, senhor presidente. Doutor Rodrigo. De acordo com o eminente relator. Tribunal, por unanimidade, em cumprimento dos embargos, temos o voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Determinou ainda a remessa dos autos ao Ministério Público. Processo 6269, consulta pedido de orientação para prosseguimento de atividades de gabinete itinerante de vereador. Eleições 2016. Consulente Juca do Guaraná. Relator, doutor Ricardo Almeida. Não há parecer, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de expediente autuado na classe processual consulta,
em que o vereador Juca do Guaraná Filho solicita orientações desse tribunal para prosseguimento das atividades de seu gabinete itinerante. Assevera manter tal atividade há anos, desde que assumiu o referido cargo eletivo, e que o faz como forma de conhecer de perto as reivindicações da população. Porém, atento às normas eleitorais, notadamente quanto às vedações concernentes à eventual configuração de campanha eleitoral extemporânea, requer o possível direcionamento quanto à lícita realização do aludido trabalho. É a síntese do necessário, senhora presidente. Prossigo, né? De início, mostra-se pertinente ressaltar que a legislação eleitoral concede competência aos tribunais eleitorais para responderem às consultas feitas por autoridades públicas, consoante o artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral, que assim dispõe. Compete ainda privativamente aos tribunais gerais eleitorais, tribunais regionais, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Ocorre, contudo, que a hipótese em questão tem feição nitidamente de caso concreto, pois se trata de petição formulada por vereador no exercício do cargo relativamente às atividades atualmente por ele exercidas e encaminhada a órgão com competência para julgar eventuais recursos em possíveis representações eleitorais sobre abuso ou outro tipo de ilícito no âmbito da propaganda eleitoral em ano em que são realizadas eleições municipais. Essa Corte, reiteradamente, tem negado conhecimento a consulta sobre casos concretos, a exemplo do que restou decidido nos acórdãos parcialmente transcrito, que eu peço vênia para deixar de ler, mas o primeiro é da relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz e o segundo da relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. O regimento interno desse tribunal veda expressamente a concessão de resposta à consulta sobre caso concreto, conforme disposto em seu artigo 99, parágrafo 4º, que cito no trecho do voto e prossigo, senhora presidente. Ainda que não fosse situação vedada pelo transcrito dispositivo regimental, tenho que o conteúdo da petição sob exame comporta também a interpretação de condutas que se pretende evitar para não incidir em ilicitude de natureza eleitoral, eis que o peticionante utiliza expressamente os vocábulos orientações e direcionamento em sua peça. Nesse aspecto, considerando em especial a proximidade do pleito municipal do certame do corrente ano, penso que o tribunal que possa vir a julgar eventual recurso em representação eleitoral por uso inadequado de bem público ou por conduta inapropriada de agente público, dentre outras hipóteses legais, não pode assumir a postura de indicar a quem quer que seja os comportamentos lícitos ou ilícitos, colocando-se num papel de prestar assessoria jurídica a possíveis candidatos, sob pena de malferir preceitos de ordem legal ou constitucional. Além da clara inviabilidade jurídica de tal conduta, que poderia configurar a indevida antecipação de entendimento acerca dos dispositivos legais, notadamente por conta das novidades normativas constantes da recente reforma eleitoral promovida pela Lei 13.165 de 2015, careceria de fundamentação legal conferir tratamento preferencial a quem formula consulta na condição de autoridade pública, em inequívoca intenção de aplicação ao seu caso concreto, em detrimento de possíveis outros futuros candidatos que, não possuindo semelhante condição, não teriam legitimidade para idêntica formulação de consulta a esse tribunal. Por seu turno, não se desconhece o alerta público feito pela presidência desta Corte, amplamente divulgado e ainda encontradiço na aba imprensa do portal corporativo na internet, acerca da possível utilização indevida do denominado gabinete itinerante para obtenção, em tese, de vantagem indevida concernente à antecipação da pretensão de futuros candidatos aos cargos eletivos no iminente pleito. Não se discute que os casos concretos que surgirem estão sob a competência do juiz eleitoral designado previamente para decidirem sobre eles, na hipótese de eventual representação eleitoral. Mas, de antemão, é salutar que os pretendentes se abstenham de condutas que possam configurar a ilicitude acima referida, matéria do mencionado alerta presidencial. Então, eu estou concluindo, senhora presidente, aqui eu faço até uma correção no meu voto, mas, na verdade, eu não estou conhecendo da presente consulta, porque entendo que ela trata sobre caso concreto e
que a norma de regência impede o conhecimento por esse tribunal. É como voto, senhora presidente. Consulte se há algum voto divergente. De acordo. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do relator. Processo 96308, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Luiz Pinheiro. Parecer pela desaprovação, doutor Paulo é o relator, já consulto se é mantido o parecer do doutor Paulo. Senhora presidente, trata-se de prestação de contas de Luiz Pinheiro, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PRP nas eleições gerais de 2014, apresentada após provocação desse tribunal. A CCIA ofertou relatório preliminar no qual fez apontamentos relativos à intempestividade na entrega da prestação de contas final, peças integrantes, despesas e análise da movimentação financeira, anexando o relatório de despesas efetuadas da prestação de contas. Intimado pessoalmente, o candidato apresentou justificativas, documentos e procuração, informando ainda a renúncia à candidatura em 2014. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA manifestou-se pela desaprovação das contas em função das ocorrências relatadas nos itens 1.1, 2.1, 2.2 e 3.1 do relatório. Intimado em relação ao parecer conclusivo, o candidato se manifestou apresentando originais da prestação de contas certificadora e justificativas. Ouvida, a Procuradora Regional Eleitoral manifestou-se pelo encaminhamento à unidade técnica para a elaboração de novo parecer conclusivo, o qual aportou nos autos no mesmo sentido, pela desaprovação, porém agora em razão das ocorrências apontadas em A e D do relatório preliminar. Novamente ouvida, a Procuradora Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, conforme o parecer de folhas 137 e 138, é dizer, pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas de candidato que renunciou à candidatura no pleito 2014. Como se disso, a renúncia não exime o candidato do dever de prestar as contas nos termos do artigo 33, parágrafo 5º da Resolução TSE 23406. No caso em apreço, o candidato Luiz Pinheiro, de fato, renunciou à sua candidatura, cujo pedido foi homologado nos autos 430 e 49 de 2014, conforme decisão do então relator, Dr. Lídio Modesto da Silva, publicada em sessão plenária de 18 de agosto de 2014, à luz das informações extraídas no Sistema de Administração de Documentos de Processo. Contudo, intimado a apresentar suas contas de campanha, atendeu de pronto, alegando referida renúncia decorrente de problemas de saúde na época da candidatura. E, de fato, ele trouxe vários documentos comprovando isso. Passando das irregularidades apontadas pela unidade técnica no derradeiro relatório conclusivo, verifico que consiste, respectivamente, a intempestividade na apresentação das contas, em 20 de janeiro de 2015, e despesas pagas em espécie a 2 fornecedores, no valor de R$ 400. Em relação ao primeiro apontamento, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, trata-se de mera impropriedade que não possui o condão de levar à desaprovação das contas do candidato. E aqui há vários precedentes que deixo de lê-los. No tocante à segunda anotação, trata-se de despesas pagas em espécie à contadora e advogada do candidato, cada qual no valor de R$ 400, conforme recibos juntados, sendo esses os únicos lançamentos de despesas no extrato de prestação de contas, final, tipo retificadora, enquanto as receitas se apresentam zeradas. Em relação a esse ponto, a unidade técnica destacou. De fato, do fato descrito, o candidato expôs na prestação de conta certificadora que efetivou o pagamento em espécie, tendo em vista que encerrou a conta bancária sem movimentação financeira, e pelo seu pedido de renúncia, o requerente acreditou estar tudo resolvido, e para sua surpresa era necessário contador e advogado para sua defesa. O artigo 33 da resolução prevê o dever de todo candidato prestar contas de justiça eleitoral. Na espécie, o candidato não se furtou ao dever de prestar contas, como concluiu a unidade técnica, pois ele prestou as contas e apresentou justificativos e documentos, possibilitando a essa justiça a apreciação de suas contas de uma curtíssima campanha no pleito de 2014, vez que o pedido de renúncia deu aos 30 de julho de 2014 e a homologação ao 18 de agosto de 2014. Ademais, juntou documentos que demonstram a abertura e encerramento da conta bancária à pessoa jurídica relativa à campanha. Por outro lado, os 2 registros de despesas honorárias com advogado e contador configuram itens que sequer têm sido considerados efetivamente despesas de campanha
como se depreende de fartas jurisprudências nesse sentido, a exemplo dos julgados abaixo colacionados. Reiteradamente, essa Corte tem entendido, peço vênia para não lê-los. São vários precedentes. Por fim, há que se atentar para a finalidade da norma, que é a necessidade de apreciação das contas de campanha dos candidatos à Justiça Eleitoral, a qual vislumbra cumprida nesses autos, acrescido da boa-fé do candidato, que em nenhum momento se furtou em atender ao chamamento dessa especialidade. Antes de fazer a conclusão, eu gostaria de fazer uma pequena observação, é que, nesse caso, o cidadão, à prova nos autos, foi acometido de doença, desistiu da candidatura e achou que estava tudo bem. Incorreu um equívoco. Quando intimado para prestar conta, aí que ele correu atrás do contador, do advogado, e pagou do próprio bolso, a conta estava zerada. Então, houve aqui, na verdade, uma mera irregularidade. Acredito eu até, no curso da campanha dele, ele foi acometido de uma doença até gravíssima, que levou à aposentadoria dele. Por isso, nesse particular, em dissonância com o parecer ministerial, eu aprovo, não é nem com ressalva, eu aprovo as contas do Luiz Pinheiro relativas à eleição geral de 2014, porque eu não vi nenhuma irregularidade, mas mera dificuldade, não houve má-fé, não houve despesa. A única despesa foi em decorrência de ter sido intimado para prestar as contas, né? E por isso eu estou aprovando sem ressalva, dada a peculiaridade do caso, e é assim como voto, senhora presidente. Consulta se há divergência, se todos estão de acordo. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato Luiz Pinheiro nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo de 169/2016, revisão do eleitorado, cadastramento biométrico, município de Jaciara, 14ª Zona Eleitoral, requerente Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, parecer pela homologação da revisão, já mantido do desembargador Luiz. Muito obrigado, senhor presidente. O meritíssimo juiz da 14ª Zona Eleitoral, com sede em Jaciara, em cumprimento às disposições preconizadas nos artigos 58 e 59 da Resolução TSE, número 21.508/2003, no artigo 23 da Resolução TRE 1697/2015, encaminhou a esta corregedoria os presentes autos que cuidam da revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Jaciara, realizado no período de 18 de janeiro a 31 de março de 2016. Após a conclusão dos trabalhos revisionais, o promotor eleitoral que oficia perante aquela instância singela a manifestação encartada das folhas 128 e verso, opinou pelo cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão, com fundamento no artigo 21 da Resolução TRE-MT, número 1697/2015. O juiz eleitoral da 40ª Zona Eleitoral prolatou a sentença, que se encontra nas folhas 129 e 498, ocasião em que determinou o cancelamento de 4.157 inscrições dos eleitores ausentes. Decisão essa publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 7 de abril do corrente ano, com trânsito em julgado, certificado a folha 503. No parecer em contradiço às folhas 508 e 509, a Procuradoria Regional Eleitoral atestou a observância das formalidades previstas na legislação aplicável à espécie, razão pela qual opinou pela homologação da decisão do juiz do primeiro grau, com fundamento no artigo 76 da Resolução TSE número 21.538/2003. É o relato necessário, senhor. Não aparecer, aqui a matéria é pacificada, vou logo à parte final. Diante do exposto e consonância com o parecer da Procuradoria Eleitoral, voto pela homologação dos procedimentos de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Jaciara, com fundamento no artigo 76, inciso 2, combinado com 73, parágrafo 1 da Resolução TSE 21.593/2003, na Resolução TRE-MT 1697/2015, determinando outro sim a expedição de comunicação à Cartório Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Após o trânsito em julgado do acordo, estes autos deverão ser encaminhados à Corregedoria Regional, que fará no prazo de 5 dias o registro da data de homologação da revisão do eleitorado do Sistema Elo, devendo a Secretaria remeter imediatamente ao juiz eleitoral de origem, que mandará providenciar no prazo de 3 dias que todas as inscrições eleitorais canceladas sejam processadas no Sistema Elo, mediante o lançamento do Código ASE 69. Senhora Presidente, aqui eu acho que podemos julgar
em bloco o segundo, que é a mesma coisa que é do município de Nova Mutum, que eu também estou em sintonia com o parecer, homologando. Já também ratificado, né? Bem, é a homologação da revisão do eleitorado de Jaciara e Nova Mutum. Eu consulto se todos estão de acordo, eu também estou de acordo, que a matéria administrativa eu estou nessa. O Tribunal, por unanimidade, homologou as revisões dos eleitorados do município de Jaciara e Nova Mutum nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 138.61, embargos de declaração, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Sinop, 12ª Zona Eleitoral, embargante Hamilton Luiz de Melo, embargado Ministério Público Eleitoral. Dr. Paulo César Sodré, o relator, está com a palavra. Senhor presidente, o voto ainda não foi liberado pela assessoria. Trata-se de embargo de declaração com efeitos modificativos opostos por Hamilton Luiz de Melo contra o acordo proferido na sessão plenária de 25 de fevereiro de 2016, que, em consonância parcial com o parecer ministerial, deu provimento ao recurso do Ministério Público da 22ª Zona Eleitoral e condenou o embargante por doação acima do limite legal, aplicando-se-lhe a sanção pecuniária no valor mínimo, 5 vezes o valor de excesso, que corresponde a R$ 740, conforme a emenda abaixo transcrita, que peço venha para não ler. Alega o embargante que existe contradição no citado acórdão por afirmar que ele não apresentou documento que comprovasse a propriedade do bem móvel utilizado na campanha eleitoral de 2014. Argumenta ainda que foi emitido o recibo eleitoral no momento da doação, o qual demonstra a propriedade do veículo doado e utilizado na prestação de contas do candidato Silvano Amaral, tratando-se por doação estimada que está em conformidade com o previsto no artigo 25 da resolução. Junto aos embargos documentos, buscando demonstrar que a doação se enquadrou no limite de R$ 50.000. Postula final pelo conhecimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito suspensivo e seu provimento. Ouvida a Procuradora-Geral Eleitoral, opinou pelo desprovimento dos embargos. É o relatório. Senhor presidente, nesse processo, ele tem sido recorrente nessa corte, e principalmente vindo de Sinop, parece se tratar do mesmo advogado. Aqui, eu peço ver, o voto está à disposição, a parte, em momento algum, aponta nenhuma contradição, embora diga que haja contradição, é que simplesmente após a apresentação do voto, ele traz aos autos, em sede de embargos declaratórios, documentos que, no sentido dele, comprovariam o direito dele. E essa Corte tem reiteradamente não admitido juntar documentos que não são documentos novos, já os tinha, já era de conhecimento dele, e é nesse sentido que eu estou encaminhando os embargos de declaração. Até na sessão anterior eu trouxe 2 da mesma esteira, né? Por isso eu estou conhecendo e negando o provimento aos embargos de declaração por não ter se caracterizado nenhuma contradição na maneira como alegado pelo embargante. É como voto, senhor presidente. Eu consulto se todos estão de acordo com o nobre relator. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento dos embargos nos termos do voto do doutor relator. Matéria administrativa, processo, proposta de definição do calendário das sessões. É o que nós já havíamos conversado na antessala do plenário, a transferência da sessão do dia 28 para o dia 29, sexta-feira. Eu consulto se todos estão de acordo. De acordo. Todos estão de acordo? Então fica transferida a sessão. O tribunal alterou em parte a resolução 170, 17 de 12 de 2015, que dispôs sobre o calendário das sessões do primeiro semestre de 2016. E aqui, em especial, transferindo a sessão do dia 28 para o dia 29, próximo vindouro. Deixo a palavra livre. Nada mais havendo a ser tratado. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.